Em uma tranquila noite de agosto de 2002, nas praias desertas da Flórida, um casal jovem celebrava seu terceiro aniversário de casamento. O que deveria ser um momento romântico à beira-mar se transformaria em uma das investigações criminais mais intrigantes do estado. Uma ligação desesperada para o serviço de emergência quebraria o silêncio da madrugada. Um homem ferido, sangrando, clamando por ajuda. Uma esposa desaparecida. Uma história de assalto que não fazia sentido. E uma investigação que revelaria segredos sombrios por trás de um casamento que parecia perfeito. April Barber, com apenas 27 anos, era uma mulher determinada e inspiradora. Nascida em 21 de abril de 1975, em Kingfisher, Oklahoma, ela cresceu em Hennessy, uma pequena cidade rural. Após perder a mãe para o câncer aos 17 anos, April assumiu a responsabilidade de cuidar de seus irmãos mais novos, Julie, de 9 anos, e Kendon, de apenas 1 ano. Essa experiência moldou sua força e maturidade precoce. Formada com honras na Oklahoma State University, onde estudou por 3 anos e meio antes de se transferir para Health and Allied Sciences, April encontrou um lar na sororidade Kappa Delta, sendo reconhecida por sua alegria contagiante e energia positiva. Como radioterapeuta especializada em oncologia, trabalhava no departamento de dosimetria do Centro de Oncologia Singleton, em Thomasville, Geórgia. Sua dedicação à carreira, inspirada pela perda da mãe, refletia seu desejo de ajudar pacientes com câncer, vivendo uma vida com propósito claro e objetivos bem definidos. Justin Barber, de 30 anos, era o oposto em alguns aspectos, mas igualmente carismático. Nascido em Dustin, Oklahoma, cresceu em uma propriedade rural de 48,56 hectares, onde trabalhava com o irmão mais velho, Charlie, em atividades como ceifar feno e ajudar na mercearia local. Criado em uma família cristã pentecostal, Justin se destacou academicamente, sendo orador de sua turma no ensino médio e formando-se em administração pela Universidade de Oklahoma, após tentar, sem sucesso, uma carreira como analista financeiro. Como executivo de negócios, trabalhava em Jacksonville, Flórida, em um programa de treinamento de gestão de uma empresa da Fortune 500. Sua personalidade magnética e ambição o tornavam atraente, mas sua transferência para a Flórida criou um relacionamento à distância com April, que permaneceu na Geórgia, o que trouxe desafios ao casamento. Naquela noite de 17 de agosto, April e Justin decidiram celebrar seu terceiro aniversário de casamento. O dia começou com um jantar descontraído no restaurante Carrabba's, onde compartilharam uma refeição e algumas bebidas. Depois, jogaram sinuca, prolongando o clima leve e romântico. Querendo estender a noite, decidiram dirigir até a praia isolada, um lugar que já conheciam de visitas anteriores, como no aniversário de April. Tiraram os sapatos e começaram a caminhar pela areia, aproveitando o som das ondas e a tranquilidade do ambiente. O casal buscava um momento de conexão, algo que, segundo relatos, vinha sendo desafiador devido à distância física e às tensões que já existiam no relacionamento. Por volta das 22h30, a noite tomou um rumo dramático. Justin fez uma ligação frenética para o serviço de emergência, sua voz trêmula e quase incoerente, dificultando a compreensão do operador. Ele relatou que ele e April foram atacados por um assaltante desconhecido na praia. Ferido, ele informou que havia sido baleado e que April estava desaparecida. A ligação, marcada por pânico e desespero, desencadeou uma resposta imediata das autoridades, que enviaram equipes de emergência para o local. Justin, encontrado dentro de sua SUV, a cerca de 16 quilômetros da praia, parecia atordoado e sangrando, contando aos primeiros socorristas que um homem armado os abordou exigindo dinheiro antes de disparar contra eles. Segundo Justin Barber, na noite de 17 de agosto de 2002,
Enquanto caminhava com April na praia isolada entre St. Augustine e Ponte Vedra Beach, um homem desconhecido surgiu repentinamente. Ele descreveu o suspeito como caucasiano, usando um boné escuro com um logo, um pouco mais alto e mais pesado que ele, com cerca de 1,80 m e aproximadamente 90 kg. Justin relatou que o homem parecia agressivo, apontando uma arma e gritando, possivelmente exigindo dinheiro, embora suas palavras não fossem claras. Na tentativa de proteger April, Justin disse que se lançou contra o agressor, iniciando uma luta corporal. Durante o confronto, ele ouviu disparos, foi baleado 4 vezes e desmaiou. Ao recobrar a consciência, estava sozinho na praia, sem sinal de April ou do atacante, o que o levou a procurar desesperadamente por sua esposa, gritando seu nome em meio ao pânico e à confusão. Após minutos de busca na escuridão, Justin afirmou ter encontrado April flutuando de bruços na água próximo à costa. Ele a puxou para a areia, arrastando seu corpo por cerca de 100 metros em direção ao calçadão de madeira que conectava a praia à estrada. Segundo ele, tentou carregá-la de várias formas, segurando-a pelos braços, pelo cinto das calças e até tentando colocá-la sobre os ombros. No entanto, exausto e enfraquecido, ele não conseguiu subir as escadas do calçadão com ela. Foi então que percebeu sua própria condição. Havia sido baleado e estava perdendo forças. Desesperado, Justin tomou a difícil decisão de deixar April no calçadão e correr em busca de ajuda, um momento que ele descreveria mais tarde como profundamente traumático, sentindo que havia abandonado sua esposa. Quando as autoridades chegaram, guiadas pela ligação de emergência de Justin, encontraram April já sem vida no calçadão da praia. Ela tinha um único ferimento de bala na bochecha esquerda, um tiro preciso que causou sua morte instantânea. Curiosamente, suas joias, brincos de argola, uma pulseira de prata e sua aliança de casamento estavam intactas, assim como sua bolsa, encontrada próxima ao corpo com todos os pertences ainda dentro. A cena não apresentava sinais de roubo ou luta, o que chamou a atenção dos investigadores desde o início. A ausência de pegadas de uma terceira pessoa ou outros vestígios reforçava a estranheza do caso, já que o local, deserto e silencioso, não parecia ter testemunhas ou evidências de um agressor foragido. Os ferimentos de Justin, examinados no hospital em Jacksonville, incluíam 4 tiros, um na mão esquerda, um no ombro direito, um no ombro esquerdo e um no peito, este último passando a poucos centímetros de seu pulmão. Apesar da gravidade potencial, nenhum dos disparos atingiu órgãos vitais ou ossos importantes, permitindo que ele fosse liberado do hospital no dia seguinte. A proximidade do tiro no peito com o pulmão foi notada pelos médicos, mas a ausência de danos mais sérios levantou questionamentos iniciais sobre a natureza dos ferimentos, que pareciam, à primeira vista, menos letais do que se poderia esperar em um ataque violento. As primeiras inconsistências na história de Justin começaram a surgir rapidamente. Apesar de ele alegar que o ataque foi motivado por um assalto, nada foi levado, nem sua carteira, que ainda estava em seu bolso, nem seu relógio, nem as joias ou a bolsa de April. O local, uma praia remota e pouco frequentada, não era conhecido por crimes, e os investigadores, como o detetive Howard Cole, destacaram que nunca houvera registros de assaltos semelhantes na região, antes ou depois do incidente. A falta de evidências físicas como pegadas, cartuchos de bala ou qualquer rastro de um terceiro indivíduo alimentou as suspeitas. Essas contradições iniciais fizeram os investigadores questionarem a versão de Justin, sugerindo que o cenário descrito por ele poderia não ser tão claro quanto parecia. O comportamento de Justin Barber, após o crime na praia isolada em 17 de agosto de 2002, levantou suspeitas imediatas entre os investigadores. Após afirmar ter deixado April no calçadão para buscar ajuda, Justin dirigiu aproximadamente 16 quilômetros antes de parar em um cruzamento movimentado para pedir socorro. Durante esse trajeto, ele passou por locais abertos 24 horas, como um McDonald's, uma farmácia Walgreens e um posto de gasolina Shell,
todos bem iluminados e acessíveis. O detetive Howard Cole achou estranho que Justin não tenha parado em nenhum desses pontos, questionando por que ele não buscou ajuda imediatamente se estava tão desesperado. Quando perguntado, Justin respondeu que não queria acordar um homem velho em alguma casa, uma explicação que pareceu vaga e pouco convincente. No funeral de April, seu comportamento também chamou atenção. Amigos e familiares como Amber Mitchell notaram que ele parecia distante, olhando para o chão e evitando contato visual, sem demonstrar emoção genuína. Durante a investigação, Cole observou que, ao revisitar a praia com a polícia, Justin parecia forçar emoções esfregando os olhos sem derramar lágrimas, o que reforçou as suspeitas de que sua dor poderia não ser sincera. O casamento de Justin e April, que começou com uma cerimônia romântica nas Bahamas em 1999, enfrentou tensões desde o início. Logo após o casamento, os irmãos mais novos de April, Julie e Kendon, foram morar com o casal na Geórgia, o que gerou conflitos. As discussões sobre como disciplinar as crianças escalaram para brigas intensas, marcadas por gritos, segundo relatos. Essas tensões levaram à saída dos irmãos para morar com outros parentes, mas o impacto no relacionamento permaneceu. Em 2001, Justin foi transferido para Jacksonville, Flórida, por seu trabalho como executivo, enquanto April continuou na Geórgia, trabalhando como radioterapeuta. Esse arranjo resultou em um relacionamento à distância que durou mais de um ano, com encontros limitados aos fins de semana. A separação física aumentou a pressão sobre o casamento, dificultando a conexão entre os dois e criando um ambiente propício para problemas mais profundos. As suspeitas de April sobre a infidelidade de Justin começaram a surgir em 2002. Ela confidenciou à sua melhor amiga Amber Mitchell que acreditava que Justin estava tendo um caso. O objeto de suas suspeitas era Shannon Kennedy, uma funcionária de uma locadora de carros frequentada pela empresa de Justin. Quando confrontado por April, Justin negou qualquer envolvimento. No entanto, durante a investigação, quando o detetive Cole trouxe Shannon para a delegacia, no mesmo dia em que interrogava Justin, ele inicialmente negou o affair. Só quando informado que Shannon havia admitido o relacionamento, Justin confessou que teve uma relação sexual com ela, que começou como algo social, com drinks, e evoluiu para algo mais íntimo. Essa revelação confirmou as dúvidas de April e abalou a imagem de um casamento harmonioso que Justin tentava projetar. Mais tarde, a investigação revelou que o caso com Shannon não era isolado. Justin manteve relações extraconjugais com pelo menos 5 mulheres ao longo dos 3 anos de casamento, incluindo casos na Geórgia, na Nova Zelândia e em outros locais não especificados. Esse padrão de infidelidade destacou um comportamento compulsivo, agravado por sua obsessão com a aparência física. Amber relatou que Justin checava mensalmente se ainda cabia em uma calça do ensino médio, jejuando se ela não servisse, e pressionava April a manter um peso específico, deixando-a quase paranoica com seu corpo, apesar de ser magra. Essa preocupação com as aparências contrastava com sua deslealdade, sugerindo uma fachada cuidadosamente construída. Outro ponto crucial foi a descoberta de 2 apólices de seguro de vida, cada uma no valor de $2 milhões, uma em nome de April e outra em nome de Justin. A tia de April, Patty Parrish, e a própria April consideravam o valor excessivo e questionavam sua necessidade. Patty, uma juíza em Oklahoma, destacou que April não entendia por que Justin insistia em apólices tão altas. Ele, no entanto, foi ao corretor de seguros sozinho 11 meses antes do crime, para garantir a cobertura de April, da qual ele seria o beneficiário. Esse detalhe levantou suspeitas sobre suas intenções, especialmente considerando as dificuldades financeiras que começavam a surgir, sugerindo que o seguro poderia ter um papel maior no caso do que Justin admitia. As investigações sobre o assassinato de April Barber revelaram que Justin enfrentava sérias dificuldades financeiras, o que se tornou um elemento central no caso.
ele acumulava dívidas superiores a $50.000, resultado de perdas significativas no day trading e investimentos mal sucedidos no mercado de ações. Além disso, suas despesas pessoais, incluindo um estilo de vida que excedia sua renda, contribuíram para o agravamento da situação financeira. Justin, que ganhava cerca de $65.000 por ano como executivo, enfrentava pressões crescentes, com credores cobrando e empréstimos sendo negados devido ao seu histórico financeiro instável. A apólice de seguro de vida de $2 milhões em nome de April, da qual ele era o beneficiário, surgiu como uma possível solução para seus problemas financeiros. Esse montante seria suficiente para quitar todas as dívidas e proporcionar uma margem financeira confortável, levantando suspeitas sobre um possível motivo para o crime. No início de agosto de 2002, a relação de April e Justin atingiu um ponto crítico. Durante a celebração do 3º aniversário de casamento, em 4 de agosto, April confidenciou a Justin que queria encerrar o casamento. Essa decisão foi confirmada por Amber Mitchell, sua melhor amiga, que relatou que April havia perdido a esperança no relacionamento, especialmente após descobrir as traições de Justin. A última vez que April visitou Justin em Jacksonville foi em 16 de agosto, um dia antes de sua morte, indicando que ela estava determinada a seguir em frente com a separação. Amber destacou que April estava emocionalmente esgotada, sentindo que o casamento não tinha mais futuro. Essa intenção de divórcio colocou Justin em uma posição delicada, já que a separação poderia comprometer seu acesso à apólice de seguro de April, aumentando a pressão sobre ele. As evidências forenses foram cruciais para questionar a narrativa de Justin. A análise do fluxo sanguíneo no rosto de April, encontrada morta no calçadão, mostrou que o sangue escorreu em uma única direção, sugerindo que sua cabeça permaneceu estática após o tiro na bochecha esquerda. Isso contradizia diretamente a história de Justin, que afirmava ter arrastado e carregado April em várias posições, o que teria causado um fluxo de sangue mais disperso. Um perito forense concluiu que April foi baleada já no calçadão e não na água ou na areia, como Justin sugeriu. Essa discrepância foi um ponto-chave para a promotoria, indicando que a cena do crime foi manipulada para corroborar a versão de um assalto. Outro achado forense significativo foi a presença de espuma branca no nariz e na boca de April, observada na autópsia. Segundo o médico legista, essa espuma era consistente com um episódio de quase afogamento em água salgada, sugerindo que April foi submergida enquanto ainda estava viva, antes de receber o tiro fatal. Essa evidência apontava para uma tentativa de afogamento, seguida pelo disparo, reforçando a teoria de que o crime foi planejado. A espuma indicava que April inalou água salgada, provavelmente enquanto lutava para respirar, o que contradizia a ideia de que ela foi simplesmente baleada durante um assalto repentino. Por fim, as pesquisas no computador de Justin forneceram uma prova contundente de premeditação. 6 meses antes do crime, em 14 de fevereiro de 2002, ele pesquisou no Google termos como trauma médico tiro no peito e casos de tiro no tórax direito, focando em ferimentos que não fossem fatais. Essas buscas correspondiam exatamente aos locais onde ele foi baleado: ombros, mão esquerda e peito, com um tiro passando a centímetros do pulmão, mas sem atingir órgãos vitais. Essa coincidência foi interpretada pelos investigadores como uma evidência de que Justin planejou cuidadosamente seus próprios ferimentos para simular um ataque, garantindo que sobreviveria enquanto April não. A precisão das pesquisas realizadas meses antes do crime sugeria um planejamento meticuloso, fortalecendo a suspeita de que o crime não foi um ato impulsivo, mas uma execução deliberada. As investigações sobre o assassinato de April Barber revelaram um detalhe perturbador no computador de Justin Barber. No dia 17 de agosto de 2002, horas antes do crime, ele baixou 16 músicas, incluindo Used to Love Her, do Guns N' Roses, cuja letra diz: "Eu costumava amá-la, mas tive que matá-la."
Esse título chamou a atenção dos investigadores, especialmente porque 2 semanas após o crime, Justin excluiu apenas essa música antes de entregar seu computador à polícia. O momento do download, tão próximo do assassinato, e a exclusão seletiva sugeriam que ele tentou esconder algo incriminador. A letra, que fala de matar uma mulher amada, parecia ecoar os eventos da noite, levantando suspeitas sobre suas intenções e reforçando a ideia de premeditação, já que a escolha e a tentativa de apagá-la não pareciam coincidência. Outro ponto crítico foi a ausência de sangue de Justin nas roupas de April, apesar de sua narrativa detalhada de resgate. Ele afirmou ter arrastado o corpo dela por 100 metros, segurando-a pelo cinto, pelos braços e até tentando carregá-la nos ombros, mesmo com um ferimento sangrante na mão esquerda. No entanto, os exames forenses não encontraram nenhum traço de seu sangue nas roupas ou no corpo de April. O detetive Howard Cole destacou que, dado o ferimento na mão, seria esperado encontrar ao menos vestígios de sangue, especialmente considerando o esforço físico descrito por Justin. Essa inconsistência minou a história de um resgate heróico, sugerindo que April não foi movida tanto quanto Justin alegava. Meses após o crime, Justin mudou-se para Portland, Oregon, iniciando uma nova fase de sua vida. Ele conseguiu um novo emprego e começou a namorar uma mulher chamada Lisa, que pediu para não ter seu sobrenome divulgado. Apesar da mudança, Justin continuou usando sua aliança de casamento em um colar de couro, explicando que era uma forma de manter April em sua memória e lidar com a culpa por tê-la abandonado na praia. Lisa relatou que ele frequentemente acordava suando devido a pesadelos, revivendo o trauma daquela noite. Essa mudança para tão longe da Flórida, onde a investigação ainda estava ativa, foi vista como uma tentativa de se distanciar do escrutínio policial, enquanto ele reconstruía uma vida aparentemente normal, o que contrastava com o luto esperado de um viúvo. A família de April, especialmente sua tia Patty Parrish, uma juíza em Oklahoma, foi incansável em buscar justiça. Desde o início, Patty suspeitou de Justin, acreditando que o crime foi cuidadosamente planejado. Ela não aceitava a versão de um assalto aleatório, considerando-a implausível, devido à falta de itens roubados e ao cenário incomum. Durante 2 anos, Patty pressionou a promotoria da Flórida, liderada pelo promotor John Tanner, para agir contra Justin. Sua posição como juíza deu peso às suas exigências, mantendo o caso em evidência. Patty insistia que as evidências apontavam para um crime premeditado, e sua determinação foi crucial para evitar que a investigação fosse arquivada. Finalmente, em 9 de julho de 2004, quase 2 anos após a morte de April, Justin foi acusado de homicídio em 1º grau. A promotoria, ciente da complexidade do caso, baseou-se em evidências circunstanciais, como as pesquisas no computador, a ausência de sangue de Justin em April e as inconsistências em sua história. Apesar de não haver uma arma do crime ou testemunhas diretas, o conjunto de provas era convincente o suficiente para justificar a acusação. O estado da Flórida buscava a pena de morte, refletindo a gravidade do caso e a crença de que Justin planejou meticulosamente o assassinato de sua esposa. A prisão marcou um ponto de virada, levando o caso a um julgamento que atrairia grande atenção pública. Em junho de 2006, o julgamento de Justin Barber pelo assassinato de April Barber começou em St. Augustine, Flórida, atraindo grande atenção pública devido à gravidade do caso e às circunstâncias intrigantes. Os promotores Matt Foxman e Chris France, apesar de jovens, assumiram a responsabilidade de apresentar um caso baseado em evidências circunstanciais, buscando convencer o júri de que Justin planejou meticulosamente o crime. A defesa foi liderada pelo advogado Bob Willis, que acreditava firmemente na inocência de seu cliente e trabalhou para desacreditar a narrativa da promotoria. O tribunal lotado, com familiares de ambos os lados presentes, refletia a tensão emocional que envolveu o caso, enquanto a promotoria buscava a pena de morte para um crime que consideravam cruel e calculado. A promotoria,
reconstruiu os eventos da noite de 17 de agosto de 2002, apresentando uma teoria clara e impactante. Segundo eles, Justin tentou afogar April no mar, deixando-a inconsciente, mas ainda viva. Em seguida, ele arrastou seu corpo até o calçadão de madeira, onde disparou um tiro preciso em sua bochecha esquerda para garantir sua morte. Para encobrir o crime, Justin se auto-infligiu 4 ferimentos à bala, na mão esquerda, nos ombros e no peito, cuidadosamente planejados para evitar órgãos vitais, criando a ilusão de um ataque por um assaltante desconhecido. Essa reconstituição se baseava em evidências forenses, como o fluxo sanguíneo uniforme no rosto de April, que indicava que ela não foi movida após o tiro, e na espuma branca em suas vias aéreas, consistente com um quase afogamento, sugerindo que o tiro foi o golpe final após uma tentativa inicial de matá-la na água. A defesa, liderada por Bob Willis, apresentou argumentos para contestar a narrativa da promotoria. Eles destacaram o depoimento de um casal do Tennessee que relatou ter visto um carro sedã da marca Chrysler estacionado próximo à SUV de Justin na praia, sugerindo a presença de um possível agressor real. A defesa também argumentou que os ferimentos de Justin eram graves, não meramente superficiais, apontando que o tiro no ombro esquerdo fraturou um osso e o disparo no ombro direito passou perto de uma artéria vital, o que poderia ter sido fatal. Willis questionou a validade das evidências circunstanciais, afirmando que a promotoria selecionou provas, como as pesquisas online de Justin, de forma tendenciosa, e que a ausência de uma arma do crime ou testemunhas diretas deixava margem para dúvida. Eles insistiram que um assaltante real poderia explicar os eventos, e que a polícia, focada em culpar Justin, ignorou pistas alternativas, como o carro avistado. Após 7 dias de julgamento, o júri deliberou por 4 dias, enfrentando um caso complexo e emocionalmente carregado. Inicialmente divididos, com 5 jurados considerando Justin culpado, 2 acreditando em sua inocência e 5 indecisos, eles analisaram cuidadosamente as evidências. O fluxo sanguíneo no rosto de April, que contradizia a história de Justin sobre movê-la extensivamente, e as pesquisas no computador, incluindo buscas sobre trauma médico, tiro no peito, e o download da música Used to Love Her, do Guns N' Roses, foram decisivas. Essas provas convenceram o júri de que o crime foi premeditado, levando à sua condenação por homicídio em 1º grau em 26 de junho de 2006. A decisão trouxe alívio para a família de April, mas também tristeza, pois confirmava a traição de alguém em quem confiavam. Justin foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, após o júri recomendar a pena de morte, mas o juiz optar por uma sentença menos severa. Ele tentou recorrer da condenação várias vezes, alegando evidências insuficientes e ineficácia de seu advogado, mas todos os pedidos foram negados, incluindo uma solicitação de novo julgamento em 2013. Até hoje, Justin permanece encarcerado, enquanto a família de April, liderada pela tia Patty Parrish, sentiu que a justiça foi feita após anos de luta. A vitória, porém, foi agridoce, marcada pela perda irreparável de April e pela dor de um crime tão cruel.